Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje estamos aqui com o Michel, com o José também, que ele já vai entrar, e vamos encerrar, né, hoje, pelo visto, né, que falta pouco, o livro Espiritismo na sua mais simples expressão. Então, vou passar para o Michel e o José se apresentarem. Boa noite a todos, boa noite, Eric, boa noite, José. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de número 43, 43º estudo, estudando a obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós estamos hoje concluindo essa obra, foram 43 estudos para estudar essa obra de Kardec. Vamos hoje ler o finalzinho lá, a conclusão de Kardec, que ele apresenta uma pequena conclusão sobre essa obra. Não esqueçam de compartilhar, de curtir os canais, os vídeos, isso nos ajuda muito. Participem, como vocês sempre participam, trazendo questões, isso enriquece muito o nosso estudo. E no finalzinho hoje do estudo, a gente vai anunciar para vocês os próximos passos do nosso grupo aqui, o que a gente vai estudar, como é que vai funcionar a partir das próximas quartas. Então, sejam todos bem-vindos e eu passo para o José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Érica. Boa noite, Michel. Bom, vamos para mais um estudo. Hoje eu estou no cenário aqui, não estou num local público, né? Estou numa livraria porque eu estou em viagem. Não estou conseguindo fazer a reunião a partir de casa. Então, vocês veem que a imagem está meio ruim aí, tem umas luzes atrás. Então, vez ou outra, eu vou fechar a câmera aqui. Mas eu vou acompanhando vocês, vou acompanhando as perguntas do público e vou fazendo as minhas contribuições também quando for necessário. É isso. Hoje, muito provavelmente, nós encerraremos o estudo da nossa obra atual, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão. E depois a gente vai, no final, aí, anunciar os próximos passos, né? Fazendo um mistériozinho, só para a gente manter o público, né? Não mudarem de canal. E aí a gente vai finalizar o estudo da nossa obra hoje e continuar para as próximas aí. Então é isso, vamos ao estudo finalmente. Vamos lá, então. Então, Kardec, depois de apresentar 60 itens nessa obra, ele conclui, aqui é Kardec falando, né? Eu vou ler o primeiro parágrafo e depois a gente inicia os comentários. Incrédulos, podeis rir dos espíritos, zombar daqueles que creem em suas manifestações. E depois, se ousardes desta máxima que eles vêm ensinar e que é vossa própria salvaguarda. Pois se a caridade desaparecesse da terra, os homens se estraçalhariam e talvez fosseis vós as primeiras vítimas. Não está longe o tempo em que esta máxima proclamada abertamente em nome dos espíritos será uma garantia de segurança e um título à confiança naqueles a quem trouxeram gravada no coração. Então, Kardec, nesse primeiro parágrafo, na sua conclusão, ele lembra aos incrédulos, que já existiam na sua época, ainda existem, né? As pessoas que zombam da ideia de que os espíritos existem, se comunicam, e que pessoas creem nessas manifestações. Há pessoas que riem, que zombam. Há pessoas que pregam exatamente o contrário, o incrédulo que prega o materialismo,
aquele que insiste em dizer e zombar e afirmar que tudo isso é uma bobagem, só existe a vida material e tudo vai acabar no instante da morte. E Kardec lembra a esses zombadores, a esses incrédulos, que eles, ao fazer isso, não percebem o perigo do que eles estão fazendo. Porque se a humanidade toda se tornar incrédula, materialista, toda a relação entre os homens estará comprometida, toda a relação entre os homens estará ameaçada. Porque se o homem acreditar, enquanto maioria na humanidade, chegasse a acreditar que a vida é simplesmente um jogo do acaso, um jogo simplesmente material, que só importa o hoje, a gente veria que as consequências disso seria uma humanidade que, bom, uma vez que não há sentido, não há regras universais, não há vida futura, que prevaleça a competição sem nenhum tipo de freio, que prevaleça o mais forte, o mais esperto. A gente se resumiria numa vida animal, selvagem, em que todas as ideias de moral, de respeito, as ideias de vida futura, de esperança, tudo aquilo que faz com que essa animalidade do homem seja segurada e interrompida, se eu proclamar em alto bom som que a vida material é a única existente, a gente estaria tendendo as pessoas para essa realidade. Então, Kardec lembra que quem faz isso não parou para pensar o quão grave é eu pregar o materialismo, eu levar as pessoas a perderem a esperança, a acreditarem que a vida não tem sentido. O quanto de mal isso pode produzir nas atitudes das pessoas. Porque uma pessoa desesperada que não tem nada a perder e não tem nenhum futuro pela frente, só Deus sabe o que ela é capaz de fazer. Agora imagina isso num ponto de vista geral, como ele diz ali, né? Os homens se estraçalhariam, porque simplesmente valeria a vontade do mais forte, né? E Kardec diz, e talvez fosseis vós as primeiras vítimas. Aqueles que hoje zombam e pregam a incredulidade e o materialismo, talvez sejam os primeiros a ser vítimas do que eles mesmos semearam, que é um pouco do que a gente vê hoje na nossa sociedade. Graças a Deus, a maioria da nossa sociedade é espiritualista. Crê em alguma coisa no futuro, crê em algum tipo de moral, e isso, de uma certa forma, nos freia. Agora, muito do que existe hoje de violência, guerra, maldade entre o ser humano vem de pessoas que só pensam nos seus próprios interesses e nas suas necessidades materiais. Então, a gente acaba sendo vítima desse próprio veneno que a gente incute na sociedade quando a gente tenta alimentar o materialismo, né? E aí depois ele coloca que um dia aquela pessoa que se apresentar como espírita de uma maneira verdadeira, ela vai ter um crédito, ela vai ser sinônimo de alguém de confiança. Poxa, as pessoas dirão, essa pessoa é espírita, portanto eu posso esperar dela o melhor, uma pessoa ética, uma pessoa correta. Dia virá, e a gente já tem exemplos disso, já na época de Kardec, muitos espíritas já eram respeitados porque justamente o espiritismo dava um respeito social, mostrando que, bom, os espíritas agem de uma maneira diferente, têm um comportamento diferente, graças aos seus princípios. Isso que deve se concretizar no futuro, né? Quando alguém olhar e dizer assim, bom, esse fulano é espírita, então é alguém sério,
é alguém ético, é alguém correto. Então, um dia virá que isso vai acontecer e depende de nós, né? A gente, com a crença que a gente tem, a gente deve, claro que sem nenhum tipo de estrelismo ou ideia equivocada aí de santidade, né? Mas a gente deve, dentro de uma verdade, de uma responsabilidade, a gente deve dar o exemplo, porque a gente detém conhecimentos e princípios que muitas pessoas não têm, né? Aquela ideia de que a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? A ideia que o Cristo coloca. Então, nós que estudamos o Espiritismo, nós devemos nos esforçar justamente para mostrar, não só através do nosso discurso, né? Mas através da nossa vida, das nossas ações na sociedade, como nós somos éticos, comprometidos, sérios. Isso tem que ser um objetivo que a gente deve carregar, para que a gente demonstre que realmente o espiritismo ele faz toda a diferença, né, nas relações entre sociedade. Então nota como ele lembra disso nessa conclusão e faz todos refletirem, né, inclusive os incrédulos. Eu passo agora para o José tecer os comentários dele. Esse início do texto é muito importante, né? Como o Michel ressaltou, Kardec está falando, está tratando dessa máxima, né? Fora da caridade não há salvação. E é bem interessante porque ele coloca esse paralelo entre os espíritos e o que eles ensinam, né? Então, se as pessoas, como ele comenta aí, se as pessoas zombam da existência dos espíritos, ou que ousem zombar desse ensino que eles trazem, né? Que é exatamente a caridade. E como o Michel já ressaltou, as pessoas param para pensar pouco nas consequências que teriam a disseminação do materialismo, né? Se esse princípio ele desaparecesse da Terra, de fato os homens se destruiriam uns aos outros, como Kardec está colocando aqui, né? Porque a caridade até seria uma reflexão social a partir disso, né? A caridade, o fato de que os homens eles se esforçam para viver bem em sociedade, é o que permite que a gente tenha um mínimo dentro do caos que é, por vezes, a sociedade, é o que a gente tenha um mínimo de boa convivência, de harmonia e de paz relativa, né? Ainda não é absoluta, mas que a gente tenha um mínimo de boa convivência. Porque mesmo vivendo em sociedade sem falar na caridade cristã, é preciso esse esforço de cada um para que a pessoa não retribua uma ofensa com outra ofensa. Quer dizer, quando ela recebe uma injustiça, uma ofensa, uma agressão, ela não devolve na mesma moeda, né? A gente criou as instituições para tentar dirimir os conflitos e fazer com que a pessoa não devolva na mesma moeda aquela ofensa recebida. Então, dentro da sociedade, a gente cria esses artifícios, né, para ter uma convivência minimamente pacífica entre todos. Então, se a caridade fosse extinta, de fato, os homens eles viveriam se entredevorando, se lutando, em luta permanente, né, e não teriam esse mínimo de boa convivência. Então, realmente, é um trecho interessante que Kardec vai colocar isso, né? Vai colocar a gente para refletir sobre as consequências da extinção desse princípio. E a gente tem que ter isso sempre muito claro, né? Quais são as pessoas, quais são as doutrinas que defendem esse princípio e quais são as que não defendem, né? O Espiritismo está desse lado, que defende a caridade como um princípio fundamental da vida humana, e que defende que esses princípios eles vão é o único caminho para proporcionar alguma felicidade para o homem.
Acho que o Eric travou um pouquinho, vamos ver se ele volta já. A imagem congelou, né? A imagem dele travou, eu acho que ele caiu ali a conexão dele. Enquanto ele não volta, eu também aproveitar a fala do José para tratar mais esse assunto, né? Porque a gente já comentou isso em alguns estudos, né? Esse equívoco que hoje em dia está muito forte, inclusive na sociedade, da gente achar que as leis humanas, né? Elas vão dar conta de trazer justiça, paz, segurança, tranquilidade para uma sociedade. Isso é uma ilusão, né? A gente precisa das leis, evidentemente, porque também se não tivessem as leis para nos obrigar a certas ações, seria pior, né? Mas é um equívoco, é uma ilusão achar que se a gente eliminar a ideia de vida futura e as ideias morais e de ética, que a sociedade, somente pela lei, ela vai dar conta, não vai. Até porque há muito das nossas relações entre nós, humanos, que a lei nem atinge. Relações dentro da nossa casa, até mesmo no nosso ambiente de trabalho, a lei humana não atinge todas as nossas ações. Então, se eu jogar fora a ética, a moral e junto uma ideia de vida futura, as pessoas logo elas tendo oportunidade, elas burlam a lei humana em prol dos seus interesses. É assim, o ser humano é assim. Se a gente criar uma legislação que para tudo, e isso é impossível, mas se a gente tentasse criar uma legislação que controlasse todas as nossas ações, ainda assim o ser humano poderia usar da sua inteligência, da sua vontade para burlar. Ele sempre acha um jeito de burlar as leis e fazer prevalecer os seus interesses egoístas, a sua força. Então, eu preciso de alguma teoria moral sustentada de uma maneira muito forte que dê conta das ações humanas. Que uma teoria que consiga atingir a vontade do homem quando ninguém está vendo, quando ninguém está monitorando, que é o que uma teoria moral pode fazer. Porque, por mais que a gente ampliasse as leis humanas e ampliasse os meios de vigilância das leis humanas, a gente está vendo, só para concluir, daí eu passo para o Eric, agora que ele voltou, a gente está vendo isso hoje na nossa sociedade. Hoje, praticamente todos os locais, seja dentro ou fora dos ambientes, é monitorado por câmeras, por microfones, por alarme, por sensor, por cerca elétrica, e veja que isso não diminuiu a violência, porque eu preciso de algo além disso, e esse além somente uma teoria moral consegue atingir. Porque até mesmo as nossas leis humanas, aquelas que fazem com que a sociedade seja mais humanizada, mais justa, ela só é aceita porque a grande maioria da sociedade, por uma evolução do seu senso moral, aceita. A concordância e a fidelidade a uma lei também depende da vontade. A gente, às vezes, não reflete sobre isso, né? Se a grande maioria da população resolvesse não respeitar as leis, a gente teria um caos, a gente teria uma selvageria. Então, a moral ajuda a sustentar, inclusive, o respeito às próprias leis humanas, porque depende também de questões morais eu me submeter a uma lei ou não. Basta ver que a pessoa que é muito desequilibrada, ela mesmo sabendo que será punida pela lei, ela burla a lei, demonstrando que só a lei humana não é capaz. Se a lei moral por si só não é capaz, imagina eu eliminando ela, colocando simplesmente achar que só as leis, legislação política vai dar conta da sociedade. E hoje há uma discussão para isso, as pessoas estão abandonando as discussões morais e achando que as discussões políticas vão suprir, e não vão. Pelo contrário, a gente vai acabar piorando a sociedade.
Porque o nosso problema, o nosso problema, além de político, ele é moral. Por isso que eu preciso de uma moral que seja assentado numa boa teoria, né? Como é o Espiritismo. Vou passar para o Eric falar, que antes ele caiu ali. Pode falar. Excelente, né? É o que diz aí, né? Os incrédulos, eles podem zombar, né, das manifestações, mas não podem zombar da máxima. Fora da caridade não há salvação, não é? E essa máxima só pode se assentar num princípio espiritualista, né? E só o espiritismo vem comprovar cientificamente esse princípio espiritualista, né? De que existe algo ali da matéria, né? Então, se a sociedade se basear no materialismo, como diz aí, os homens se estralhaçariam. É o que está acontecendo hoje, né? A sociedade deixou a religião dogmática, né? Mas não substituiu por nada, né? Então a gente caiu no niilismo, né? No nadismo, como diz lá no Céu e Inferno. Então a sociedade virou esse caos porque não tem mais uma base na existência de Deus e na imortalidade da alma, né? Então a gente criou uma sociedade autofágica, né? Enfim, a caridade, né? Ela só pode se estabelecer num princípio espiritualista, né? É claro que você pode ter ateus e materialistas bons, pessoas boas, até porque ele traz uma intuição da vida futura. Mas o materialismo não consegue estabelecer uma base na vida, uma base moral. Cai no relativismo, que é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Porque sem o materialismo não teria nem sentido na vida, né? A gente nasce em posições completamente desiguais, morre e vai para o nada, né? Qual seria o sentido da moral, né? Seria a lei do mais forte, né? A pura lei do darwinismo, né? O mais forte ali, o mais apto, o mais forte vai sobreviver e o mais fraco vai morrer. Então é a sociedade do mais forte que se autodestrói, né? E como o Lauro disse bem aqui, hoje em dia muita gente se diz espiritualista, né? Mas você vai ver o pensamento dela completamente materialista, né? Ela ela fala que é espiritualista, mas age como materialista e pensa como materialista, né? Porque tem aquilo que o Kardec falou, né? Hoje em dia as pessoas precisam realmente, por serem muito incrédulas, precisam de algo palpável, uma prova positiva, né? E sem o espiritismo elas não têm isso, fica uma hipótese vaga a vida futura. Só o espiritismo vai trazer essa certeza da imortalidade da alma, né? Quando se torna uma certeza, não é mais uma hipótese, né? Porque o espírito ele tem que ter certeza dessa vida futura. Quando não é mais uma hipótese vaga, é uma certeza, né? Não é uma simples aposta. Isso vai trazer um melhoramento moral, individual e social tremendo, né? Então, essa é a importância do espiritismo. Por isso que na lei do progresso, né, Kardec diz, o espiritismo ele veio para destruir o materialismo. O materialismo é inimigo do espiritismo. O espiritismo vai contribuir com o progresso, destruindo o materialismo, comprovando cientificamente a imortalidade da alma, né? Porque o materialismo é uma chaga social, um flagelo, né? Que provoca a loucura, né? O pensamento de tirar a própria vida, todo o caos social vem disso, né? Da falta de esperança, né? A pessoa não ter aquela base na certeza de uma vida futura. Um exemplo que a gente pode dar para isso ficar mais claro, basta a gente pensar o seguinte: se eu elimino toda a ideia de ética, de vida futura, basta eu raciocinar o seguinte: bom, se alguém me agredir,
me prejudicar, me roubar, se alguém tiver alguma atitude injusta comigo, o que me impede de retribuir e fazer a mesma coisa, ou até eliminar a pessoa? Essa é a consequência mais perigosa da falta de uma teoria moral, de um freio moral. O que me impede? Se eu deixar só... Imagina que eu coloque só a lei humana como freio. Bom, mas e se eu achar um jeito da lei humana não me pegar, não me descobrir? O que me impede de não prejudicar o outro, roubar o outro, violentar o outro, matar o outro? O que me impede se for só a lei humana? Bom, e se eu não for descoberto? São os perigos que o materialismo coloca e começa a fazer a pessoa pensar. Claro que tem muitos pensadores materialistas que eles tentam alimentar uma esperança de que simplesmente uma ética sem nenhuma noção de vida futura seja possível. Agora, é muito simples de combater na prática esses pensadores, como um Sponville, por exemplo, porque uma coisa é eu estar numa condição material tranquila, num algum país super desenvolvido, no meu escritório, na frente da minha lareira, filosofando. Outra coisa é a realidade que o planeta comporta, né? Uma realidade de países com diversas dificuldades, com diversos problemas materiais, que a pessoa não vai pensar, não vai ficar refletindo filosoficamente. Se a pessoa for alimentada numa ideia materialista, nada para ela, porque ela vai pensar assim, bom, a minha vida é isso. Se eu não tomar tal atitude, eu vou morrer nisso. Então, que eu faça. Ainda mais se eu posso escapar da lei, ou se a lei me pegar, eu só cumpro uma pena por alguns anos e depois sigo a minha vida. Porque logo, logo a vida vai acabar. Por que o outro pode usufruir a vida e eu não? Eu tenho que usufruir também, então eu vou passar por cima de quem eu tiver que passar. Vejam, na prática, esses são os riscos. E não é à toa que o Espiritismo surge no momento em que a sociedade começa a se tornar mais livre, porque há um descolamento da sociedade com as religiões, com o Estado, né, de uma certa maneira. Então, essa liberdade a mais que a gente vive hoje, porque o que acontece? Hoje a gente tem mais liberdade do que antigamente. O problema é que o que eu faço com essa liberdade que eu tenho a mais? Às vezes, essa é uma outra ilusão que a discussão política não consegue resolver. Notem que na discussão política as pessoas brigam pela liberdade. Mas só a liberdade não basta, né? Porque aí quando eu me torno livre, eu faço o quê daí? Como eu devo agir? Quem controla as ações? Então, esse é o perigo de eu achar que só a teoria legalista, política, vai resolver o problema, porque não vai resolver. Não vai conseguir resolver. E é o que a gente está vivendo agora. As pessoas não, elas abandonam a religião ou elas não levam a sério. E aí a discussão vira simplesmente política. Não tem uma preocupação mais com a moral, porque a moral passou a ser uma coisa relativa, depende da circunstância, da cultura. É o que a gente está vivendo. Então as pessoas agem de má fé, as pessoas se agridem, as pessoas se prejudicam, porque aquilo que a lei não me proíbe, a lei humana não me proíbe, eu posso fazer o que eu quiser. E aí as pessoas se aproveitam disso para fazer mal uma para as outras. É o que a gente está vivendo hoje. Só que o Espiritismo mostra que a gente vai morrer no corpo e vai continuar vivendo. Não vai acabar. E as pessoas que eu prejudiquei?
E as pessoas que eu fiz mal? E as pessoas que eu violentei, fiz mal, roubei, prejudiquei, tirei alguma coisa que era por direito dela? Depois a gente sai do corpo, vai estar todo mundo vivo. E as consequências disso? Porque se todo mundo morresse, acabou. Se eu nunca fui pego nas minhas ações ruins, tudo bem. Mas a pessoa não morre, ela continua vivendo. E aí vem o problemão das consequências das minhas ações que eu tive em vida. E aí a gente vai ver, através das evocações, os arrependimentos, né, dos espíritos que, quando percebem, né, o tempo que perderam ou o mal que fizeram, vão ter que reencarnar para recomeçar uma nova existência. Porque ela desperdiçou, aproveitando da liberdade social, deixando de lado a questão moral e só vivendo conforme as regras da sociedade. Aquilo que a sociedade não me pune, eu prejudico mesmo, eu minto mesmo, eu saqueio, eu engano, eu trapaceio, eu puxo o tapete, eu traio. Que a lei humana não me pune nisso, ela não consegue me atingir nesses pontos. Só que aí, quando a gente está na vida do espírito, isso muda, né? José. Eu só ia falar, interessante, né, que muitos religiosos podem argumentar assim, não, isso aconteceu porque a gente deixou de acreditar no inferno, né? O inferno era um bom freio moral. Mas a gente vê que a ideia do inferno não bota mais medo hoje, né? Que nem o bicho-papão, sei lá. É uma coisa que servia para a infância da humanidade, mas não serve mais hoje. É justamente pela religião dogmática, continuar com esses dogmas, que caiu a sociedade no ateísmo, né? No materialismo. Então, a gente tem que trazer um freio moral mais racional, né? A reencarnação ela é muito mais racional, porque ela não vai te corrigir pelo medo, né? Ela vai te dar uma explicação racional de que é como um médico, né? Que fala assim, não, se você comer demais, você vai passar mal. Ele fala isso baseado em ciência, evidência, né? Então você tem uma base racional. O Espiritismo vai dizer, se você fizer isso na vida espiritual, você vai ter determinadas consequências numa próxima encarnação, né? Mas o Espiritismo faz isso baseado na experimentação mediúnica, né? Porque os próprios espíritos que fizeram isso vêm falar, né? Que tiveram determinado comportamento na Terra vêm falar o que estão sofrendo, né? Então, não é um simples moralismo, mas algo científico, né? Então é muito mais moralizador, né? Eu recentemente refiz o estudo do Lar de uma Família Espírita, né? E é muito interessante ver, né, como os próprios parentes desencarnados vêm e falam, né? Não, você está fazendo isso, você está errado, eu vi você fazendo isso. Então isso é muito mais moralizador, né? E o diálogo com o anjo da guarda do que simplesmente uma exposição moralista, né? Então o espiritismo aplicado tal como Kardec concebia teria um poder de melhoramento social tremendo. O Lauro diz aqui, aí está aí a força do espiritismo, as evocações, e fazer um estudo dessas comunicações, você poder usar os exemplos que eles nos dão e assim procurar agir com discernimento moral. Exatamente. Exatamente. Mas no movimento espírita brasileiro se aboliu a prática das evocações, né? Então a evocação no anjo da guarda, então se perdeu essa base desse melhoramento moral que o espiritismo propôs, né? Enfim. Acho que a gente pode seguir na leitura. Vou ler então. Eu vou ler e daí passo para o José fazer o comentário e deixo para comentar por último, para a gente dinamizar um pouco aqui. Segue Kardec falando, né? Um espírito disse: zombaram das mesas girantes, não zombarão nunca da filosofia e da moral que dela decorrem. É que, com efeito, hoje estamos longe, depois de alguns anos apenas, nesses primeiros fenômenos que serviram por um instante
de distração para os ociosos e os curiosos. Esta moral, dizeis, está obsoleta. Os espíritos deviam ter espírito bastante para nos dar algo de novo. Frase espirituosa de mais de um crítico. Tanto melhor. Se ela está obsoleta, isso prova que ela é de todos os tempos. E os homens são mais culpados por não tê-la praticado, pois não há verdadeiras verdades senão as que são eternas. O Espiritismo vem lembrá-la, não por uma revelação isolada, feita a um único homem, mas pela voz dos próprios Espíritos, que como uma trombeta final lhes vem proclamar. Crede que aqueles que chamais de mortos estão mais vivos do que vós, pois eles veem o que não vedes e ouvem o que não ouvis. Reconhecei naqueles que vos vêm falar os vossos parentes, vossos amigos, e todos aqueles que haveis amado na terra, e que acreditáveis perdidos para sempre. Infelizes aqueles que creem que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Infelizes aqueles a quem terá faltado a caridade, pois sofrerão o que tiverem feito os outros sofrer. Escutai a voz daqueles que sofrem e que vos vêm dizer: nós sofremos por não termos reconhecido o poder de Deus e duvidado de sua misericórdia infinita. Sofremos por nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa avareza e por todas as más paixões que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos ao nosso semelhante, pelo esquecimento da lei de caridade. Eu vou ler o finalzinho aqui. Incrédulos. Dizeis se uma doutrina que ensina tais coisas é risível, se ela é boa ou má. Vendo-a tão somente do ponto de vista da ordem social, dizeis se os homens que a praticam seriam felizes ou infelizes, melhores ou piores. Passo para o José comentar. Se puder subir o texto só um pouquinho, Eric, para voltar no começo onde o Michel leu. Assim, ele continua falando desse tema da zombaria, né? Acho que Kardec, ele não era, como a gente sabe, né? Ele não era um intelectual que ficava fechado no gabinete, escrevendo, mas ele conhecia, conversava com as pessoas, dialogava. Ele debatia na mídia, ele debatia nos periódicos, na Revista Espírita. Ele visitava pessoas, as pessoas chamavam ele para conversar, né? Para dar orientações sobre o espiritismo. Então, ele conhecia muito bem todos os tipos de críticas, né? E Kardec era um mestre em fazer essas classificações, né? Ele falava, olha, existem os críticos que recusam os fatos, existem os críticos que não recusam os fenômenos, mas divergem com relação às explicações, à causa. Então ele conhecia muito bem todos os críticos, então ele deve ter passado por muitas zombarias desse tipo, né? Porque, como a gente sabe, os fenômenos espíritas, eles sempre estiveram aí na humanidade, mas sempre foram, como não se tinha uma teoria científica racional para explicar esses fenômenos, eles eram tidos como bruxaria, feitiçaria, magia, superstição, sobrenatural, esse tipo de coisa, né? E isso ao longo de muitos séculos na história da humanidade. Quando você chega a uma teoria científica racional que vai explicar os fenômenos, caso a pessoa não conheça bem, não compreenda bem essa teoria, ela vai continuar achando que tudo isso é mera criação da cabeça, é loucura, etc. E aí cai nessa questão da zombaria, né? Como ele está colocando aqui. Mas é uma moral sã que advém desses fenômenos, né? E como Kardec coloca aí embaixo, alguns dizem que é uma moral, é uma mensagem obsoleta, que os espíritos não trouxeram nada de novo. Kardec fala,
que seja, né? A gente poderia até conceder isso, que a gente sabe que não é verdade, que os espíritos trouxeram coisas novas, o que é bem interessante. Mas ainda concedendo que não fosse nada de novo, isso só prova a importância da mensagem, né? A importância da parte moral que o Espiritismo traz. Ele está concordando com diversas doutrinas, filósofos e religiões que defenderam a mesma coisa ao longo da história da humanidade. Se a gente pegar filósofos pagãos, gregos, antigos, antes do surgimento do cristianismo, eles já falavam no bem, já falavam em fazer virtude, de cultivar virtudes, em eliminar vícios. Falavam até num certo tipo de divindade, ainda não é o Deus cristão, mas já falavam num certo tipo de divindade. E isso era praticamente senso comum entre todos os filósofos antigos. Eles alteravam como entendiam as virtudes, qual a justificativa para as virtudes, alteravam na questão metafísica, com relação ao materialismo, ao espiritualismo. Mas a ideia de você cultivar virtudes e buscar o bem, buscar excelência, isso está em muitos filósofos antigos. Então depois vem o cristianismo reafirmando a ideia das virtudes e colocando a questão da vida futura, de um Deus único, misericordioso, etc. Ao longo de toda a história da humanidade, muitos filósofos vão concordar com isso, e o Espiritismo vem concordar com isso também. Então, se por um acaso é uma mensagem obsoleta, como Kardec está concedendo aqui para os críticos, né? A gente sabe que não é, mas se ela é obsoleta, só prova a sua importância, porque ela sempre esteve aí, o homem a abandonou, a desprezou, então isso mostra que a gente precisa de fato retornar de uma vez por todas a essa mensagem, essa doutrina, e colocá-la em prática, né? Que é o princípio da caridade, como Kardec tem defendido aqui. O difícil não é a compreensão intelectual, isso é fácil, né? O difícil é a gente colocar em prática, a gente de fato praticar esse princípio. E só assim a gente vai ter uma sociedade mais harmônica. É que nós já comentamos isso algumas vezes, né? Podem ter as melhores fórmulas políticas, as melhores reformas, mas nenhum decreto insere a caridade no coração do homem. Cada um agindo por si é que vai fazer a sociedade melhorar e o ser humano ter mais felicidade, né? Aqui ou em outro mundo. Não, exatamente, né? Como diz ali, né? Isso Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né? Ele pergunta, né, se o espiritismo não vem trazer uma moral nova, né? E se os princípios espíritas já estavam de certa forma na antiguidade e tal, qual a utilidade, né? É que os homens eles desprezaram, né? Senão, se tivessem seguido a moral do Cristo, o mundo já seria um mundo ditoso, né? Ou no mínimo um mundo de regeneração. Então, os espíritos vêm lembrar, né? E além de lembrar, vem colocar isso de forma racional, científica, né? Tirando a alegoria, o, o mitológico, né? Como Kardec diz ali, né? Se é obsoleta essa moral, então os homens são mais culpados ainda, né? Porque já foi dito várias vezes, né? Já vieram vários espíritos aqui na Terra falar da moral e a gente não pratica até hoje, né? A gente insistiu em não praticar essa, essa moral, né? E aí hoje a gente vê o mal chegando ao excesso, né? Como diz lá Kardec, às vezes é preciso que o mal chegue ao excesso para ver a necessidade do bem, né? E vindo de várias fontes, né? Como Kardec diz ali, né? Pelo controle universal, né? E aí os incrédulos não podem zombar do espiritismo, né? Porque eles podem zombar das mesas, né? Mas das mesas saíram toda uma filosofia e uma ciência
extraordinária, né? Então, é aquele princípio, pelo efeito a gente analisa a causa, né? Então, a causa, o fenômeno devia ser algo sério, né? Se saiu de lá toda uma filosofia instrutiva. Vou passar para o Michel, né? O José falou que não estava conseguindo ouvir por causa que não está em casa, enfim. O Lauro chegou a fazer o comentário, né, sobre a relação que o Espiritismo tem com uma moral prática, que é a grande força, o grande diferencial que o Espiritismo coloca. Que vejam, uma coisa são textos dizendo como que a gente deve agir. E isso é, como Kardec coloca ali, isso pode ser até obsoleto, ou seja, isso sempre foi dito. Se a gente pegar, o José comentou, né? Se a gente pegar obras antes do Cristo, como se a gente pegar, por exemplo, o Aristóteles, já vai escrever sobre como a gente deve agir, como a gente deve ser justo. Se a gente pegar vários textos em todas as épocas da humanidade falando como a gente deve agir, né? Como a gente tem que ser justo, como a gente tem que proceder corretamente. Então, os textos de moral, o Espiritismo não traz nada de novo. Agora, quando a gente pega, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, de Kardec, às vezes as pessoas esquecem que a obra O Céu e o Inferno, ela tem um segundo nome. A Justiça Divina segundo o Espiritismo é o nome da obra. E aí Kardec vai mostrar na prática, o que aconteceu com aqueles que praticaram ou não a ética, a moral. Isso a gente não tinha antes. A gente vai ver o filósofo falando sobre a importância da conduta moral, mas e se a gente pudesse agora conversar com aquele que viveu determinado vício, determinado crime, ou o contrário, aquele que viveu a virtude, como é que foi depois? Então, isso o Espiritismo trouxe. Por exemplo, eu posso conversar hoje com um criminoso, alguém que, imagina a gente ter alguém que viveu uma vida de crimes e horrores, ou uma vida de corrupção. Eu posso conversar com ele e saber em que estado ele se encontra na vida após a morte. Mas digamos que essas pessoas que não fazem parte do nosso círculo, né, não nos tocassem. A gente lê e não é tocado, né? Por exemplo, Kardec vai dar exemplos na obra O Céu e o Inferno. O que acontece com o criminoso? O que acontece com o assassino? O que acontece com o suicida? O que acontece com o virtuoso? Eles vão dizer como estão. Por isso que é uma moral baseada na realidade que a gente tem através da mediunidade. Mas mesmo que esses relatos não nos toquem, vamos dizer que a gente é frio a esse ponto, agora imaginem a gente conversar com os nossos. O meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, a minha esposa, os meus, agora eu vou conversar. São eles me dizendo as consequências das ações que tiveram e chamando a atenção das minhas. Imagina se a gente está aí ganhando dinheiro de uma maneira ilícita, mentindo, roubando, enganando um colega de trabalho, traindo alguém da nossa confiança, seja no ambiente profissional, familiar, maltratando alguém. E eu começo a conversar com os espíritos que estão à minha volta vendo isso. Eles sabem. A sociedade não sabe.
As leis humanas não sabem, não atingem, mas eles sabem. Eles agora vêm me dizer. Então imagina a força que isso tem. E, por exemplo, quando surge alguém dizendo que esse negócio aí de espírito é uma bobagem, isso não existe, a pessoa tem a força de dizer, olha, eu me comunico com os meus parentes que eu conheci e convivi. Não tem como isso não ser verdade. Porque ao receber as comunicações deles, são eles mesmos, eu conheço eles. Eu sei o que eles pensam, eu sei que são eles falando comigo, que eles estão me trazendo informações que só poderia vir deles. Então não é uma crença baseada numa leitura, numa palestra, é uma crença e uma prática que a gente adquire conversando no dia a dia com aqueles que partiram. Imagina a mãe de um político corrupto conversando com ele, mostrando para ele a quantidade de miséria, de sofrimento que ele está causando para a vida dos outros, dizendo para ele: olha, meu filho, pode ser que você reencarne naquele contexto miserável que você mesmo criou com as suas ações na política, por exemplo. Você criou um contexto de miséria e de dor que agora você vai reencarnar nele. Você vai provar do próprio veneno. A gente está falando no campo da possibilidade, não é que seja sempre assim. A pessoa que toma consciência e resolve mudar, ela não precisa necessariamente passar por aquilo que ela fez o outro passar, mas é uma possibilidade. Então, é uma coisa muito mais prática, próxima de nós, do que simplesmente um texto. Por isso a importância da gente retomar a evocação. Imagina a gente conversar com alguém para saber, fulano, você partiu antes de mim, o que você está achando aí do rumo que eu tomei da minha vida? E ele vem me dizer o que ele está achando. Esse Lar de uma Família Espírita, esse texto, um dos mais importantes que tem na Revista Espírita, que o Eric citou, tem um momento que o pai que desencarnou, o pai desencarna, né? E ele continua se comunicando com a mãe e os filhos. E tem um momento que o pai chama a atenção dos filhos pelo modo como eles estão tratando a mãe no dia a dia. E o filho ainda diz assim, mas papai, como é que você sabe disso? E ele diz, porque eu sou um espírito, meu filho, eu estou com vocês, mesmo vocês não vendo, eu estou vendo as atitudes de vocês. E o pai, morto através da evocação, chamando a atenção do filho para ele mudar as atitudes. Chamando a atenção. Então é uma coisa muito mais poderosa do que a gente ficar no sermão, do que a gente ficar na palestra espírita, como a gente fez no movimento espírita. A gente abandonou a evocação e ficou com o sermão. O evangelho no lar. Bom, mas eu leio um texto evangélico, é um texto. Ele pode convencer muito pouco. Agora, o diálogo com aqueles nossos que partiram antes de nós, vindo nos falar, é muito mais forte. É muito mais forte. Por isso que a gente tem que retomar uma prática de espiritismo com evocação. Com a evocação dos parentes, dos amigos e do anjo guardião. Porque eu evocar um espírito que eu não... Eu ir para a reunião mediúnica e conversar com um espírito que eu nem sei quem é, nem sei se existiu, e ele me contar o sofrimento dele, bom... Qual é a força a força que isso vai ter de me convencer a mudar as minhas atitudes? É bem menor do que eu conversar com um dos meus, né? Aliás, eu já aproveito, vou passar já para vocês, eu já aproveito para dizer para todos que quarta que vem, no mesmo horário do nosso estudo, antes de iniciar a nova obra de Kardec que nós vamos estudar com vocês, a gente vai fazer uma live especial, quarta que vem, às 20h30, né, o mesmo horário do nosso estudo aqui,
A gente vai fazer uma live especial sobre mediunidade. A gente já fez uma lá no passado, né? Só que agora a gente vai fazer uma segunda live falando de como iniciar a prática da mediunidade. Quem quiser aprender a iniciar a prática da mediunidade, mesmo que seja sozinho em casa, vai poder nessa nossa live ter algum conhecimento que a gente vai trazer evidente das obras de Kardec, orientando as pessoas de como iniciar a prática das evocações. Quem quer aprender a fazer essas evocações do seu anjo guardião, dos seus parentes e amigos, a gente vai quarta que vem já fazer uma live especial sobre isso. Então, as pessoas podem trazer aqueles que têm curiosidade de saber, qualquer um pode aprender e praticar. A gente vai tratar disso na quarta que vem. E depois da quarta que vem, nós vamos iniciar a nova obra de Kardec, que a gente vai estudar com vocês também, do início ao fim. Essa nova obra, eu deixo para o José e para o Eric comentar e já deixo aqui as minhas reflexões e meus avisos finais, né? José. Bom, eu também já vou me despedindo aqui, agradecendo a presença de todos os amigos que tiveram com a gente hoje, mandando perguntas, comentários. O Lauro, nosso grande amigo aí, mandou comentários muito bons. E chegamos finalmente ao final do estudo dessa obra, né? Quase um ano estudando o Espiritismo em sua mais simples expressão. Essa obra, como a gente vem falando, é importante porque é um resumo que Kardec faz da doutrina espírita. É uma obra de divulgação, então os espíritas precisam conhecer essa obra. Precisam conhecer pela sua utilidade, precisam conhecer para divulgar para as pessoas. Quando alguém tiver dúvida sobre o Espiritismo e quiser conhecer, a gente indica esta obra e não outras. Não vamos indicar romance, não vamos indicar livro de outros autores, vamos indicar esta obra de Allan Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. O que é o Espiritismo, que é outra obra importante de Kardec também, para iniciantes. E a outra obra aí que a gente vai estudar será o nosso próximo estudo, né? Então a gente finaliza hoje o Espiritismo em sua mais simples expressão. Lemos palavra por palavra, frase por frase, item a item, né? Desde o ano passado. Provavelmente é o único estudo no YouTube sobre essa obra, né? Estudo completo. E a gente agradece muito a companhia de todos que fizeram perguntas, comentários ao longo de todo esse tempo, né? A gente conseguiu criar um grupo aí de pessoas que nos acompanham, que sempre enviaram ótimas perguntas e comentários, né? Então a gente agradece muito a todos que participaram e convida a todos a continuar com a gente, né? Que a gente vai continuar os estudos. Então, como o Michel comentou, hoje a gente encerra esta obra, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Na próxima semana, antes de entrar de fato na próxima obra, a gente vai fazer um estudo de tema, que é o tema da mediunidade prática. Como entrar em contato com os espíritos, como iniciar a prática do espiritismo ali experimental, né? Sobretudo utilizando o capítulo do desenvolvimento da mediunidade, capítulo 17 de O Livro dos Médiuns. A gente vai estudar esse capítulo, vamos falar bastante sobre ele, porque todos aqueles que desejam iniciar o contato com os espíritos precisam conhecer esse capítulo, porque ali está o passo a passo, quase um guia mesmo, passo a passo, né? Quase não. É um guia, porque o nome da obra O Livro dos Médiuns é O Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Então é um guia mesmo, o que fazer. Na internet tem muito disso, né? 8 passos para não sei o que fazer. Então é mais ou menos isso que Kardec vai colocar nesse capítulo que nós vamos estudar na próxima semana. E aí, na outra semana, daqui a
14 dias, a gente finalmente entra na próxima obra que vamos estudar, que vai ser que o Eric vai falar aí pra gente. É isso, obrigado, gente. Boa noite a todos e até a próxima. Nós vamos estudar o resumo da lei dos fenômenos espíritas, né? Que é como se fosse um resumo do livro dos médiuns. Da mesma forma que esse aqui é como se fosse um resumo do livro dos espíritos, né? Esse espiritismo na sua mais simples expressão, vamos dizer assim, né? Então, vocês já podem ir lá no KardecPad e ver, né? Que tem lá o resumo da lei dos fenômenos espíritas, né? Que é mais uma obra de introdução, assim, como é o que é o espiritismo. Então, a gente vai ler e vai ser um resumo da mediunidade, de como fazer a mediunidade, né? Mas antes a gente vai fazer uma live especial sobre mediunidade, né? Falando de evocação, falando do anjo da guarda, falando dos erros do movimento espírita sobre isso. E esse livro vai vir a calhar porque é um livro focado em mediunidade, né? Então entre lá no KardecPad e vocês já podem ir lendo, né, antecipadamente, para chegar no estudo preparados, né, para estudar com a gente esse livro, né? Resumo da lei dos fenômenos espíritas. Então é isso, né? A gente deu os recados. Curtam, compartilhem, se inscrevam, né? A Mônica falando aqui com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima.